Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui neste domingo, agradecemos a presença de todos vocês. A paz do Senhor a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui presentes e dá tempo ainda de você chamar mais pessoas para participar aqui do nosso culto infantil desse domingo. Gostaríamos primeiro de iniciar com oração, eu queria colocar as vidas de algumas pessoas que estão adoentadas, né? Que é a Cristianinha, mais seu filho João Pedro, e também a Geisca, e também aquelas outras pessoas que nós vamos citar, às vezes a gente não lembra dos nomes, né? Mas nós vamos também orar por elas. E o que eu gostaria que vocês, neste momento, se você lembrar de alguém, coloque na presença do Senhor, que o Senhor seja o médico e a cura neste momento, amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Sim. Sabemos que você é um Deus que sara, que cura, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos essas pessoas na tua presença, Senhor. Amém. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, ó Pai. Sim. Que o Senhor venha trazer o remédio correto para elas, Senhor. E sarar e curar de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, venha mesmo, Senhor, com o seu sangue que lavou e que derramou por nós, ó Pai, nesse momento, e trazer a cura, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos desde agora, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pela tua obra e pela manifestação do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos encerrar a série Fruto do Espírito. Já tem vários domingos, vários dias que a gente está falando sobre esse tema muito importante para as nossas vidas. E hoje a gente termina esse assunto, tá bom? Antes de ir para a história e de apresentar para vocês qual o fruto do Espírito de hoje, nós vamos adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é onipresente, que Deus é onisciente e que Deus é onipotente. Onipresente quer dizer que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente quer dizer que Ele conhece os nossos pensamentos. E onipotente quer dizer que Ele é muito poderoso. E o louvor que nós vamos cantar agora tem a ver muito com essas três características do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor? Eu quero chamar aqui a Sofia e a Elô para junto com a gente adorar o Senhor nesta tarde, nesse dia tão abençoado por Ele. Amém? Vamos lá? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Deus está aqui. E é certeza que Ele está presente, porque Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. A Bíblia diz que se mais de um se reunir, o Senhor está presente. Então nós estamos aqui para adorar o santo nome. E eu quero dizer para o Senhor que Ele é bem-vindo. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Amém? Amém. Então, já que o Senhor já chegou e Ele está aqui, nós vamos agora ouvir um pouco da palavra dEle. Quem se lembra do versículo que nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito? Será que alguém do outro lado se lembra? Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Mas antes de falar bem específico sobre esse fruto do Espírito, eu quero mostrar para vocês a nossa árvore do fruto do Espírito. Quando nós começamos a estudar sobre isso, ela estava sem nenhum fruto. Ela tinha só o tronco e as folhas. Aí com o tempo a gente foi cuidando dela e ela foi dando frutos a cada semana. Olha o quantos de frutos nós temos aqui, certo? E hoje eu quero apresentar para vocês o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Traz aqui, Sofia. Aqui, olha. Qual é a frutinha que vai representar o domínio próprio? Melancia. Quem aí gosta de melancia? Eu gosto muito de melancia. Ai, melancia é muito bom. Principalmente nesse calor que nós estamos sentindo aqui no estado de Goiás. A melancia pode refrescar. Então, o fruto do Espírito, domínio próprio, é da melancia, certo? Traz aqui, Sofia. Aí eu escrevi para ninguém esquecer, ó, domínio próprio. Então, vou colocar aqui. Agora, o que a palavra de Deus vai falar sobre domínio próprio? Eu vou contar a história de um rei, que esse rei, essa história está lá no livro de 1 Samuel, que vai falar de uma pessoa que Deus amava muito. E era uma pessoa, olha como que a Bíblia diz, que essa pessoa era um homem segundo o coração de Deus. Gente, olha que responsabilidade. A pessoa receber esse elogio de Deus. Por quê? Porque se Deus olha pra gente e fala assim, você é segundo o meu coração, ou seja, tudo que eu imaginei sobre você, eu tenho certeza que você é. Então, sobre domínio próprio, nós vamos falar sobre o rei Davi. Davi era uma pessoa que tinha muitas qualidades. Ele era um homem muito honesto, muito corajoso, muito forte, muito inteligente, mas tinha uma coisinha na vida de Davi que fazia toda a diferença. Davi era um homem que amava muito a Deus. E eu sei que muitos de vocês sabem que Davi foi escolhido rei de Israel quando ele ainda era bem pequenininho. Ele não era já um homem feito, um homem todo, né, cheio de suas qualidades de adulto. Ele foi escolhido rei de Israel quando ele era muito pequeno. E o que aconteceu? Antes dele vir a ser rei, por ele ser um homem muito amado por Deus, por ele ser um homem muito obediente a Deus, as pessoas admiravam muito Davi. E naquela época, antes de Davi ser rei, tinha um rei chamado Saul. E acontece que, ao contrário do rei Davi, ao contrário de Davi, Saul não era muito assim obediente, não. Teve uma vez que Deus deu uma ordem para Saul.
Saul, você vai fazer assim, 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 desse jeito que eu estou mandando. Só que Saul não obedeceu a Deus. Saul desobedeceu a Deus. E aí Deus começou a perceber que Saul não estava sendo um bom rei. E aí Deus foi dando várias oportunidades para Saul. O que aconteceu? Saul não aproveitou as oportunidades e Deus tirou o trono, tirou o reinado de Saul. Saul não foi mais rei. Só que o que acontece? Da mesma forma que Saul fazia algumas coisas que não agradavam a Deus, na mesma época, Davi fazia coisas que agradavam a Deus. Davi amava agradar a Deus. Ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia a voz de Deus. Então, o que acontece? Enquanto Davi começava a crescer em estatura e glória, ou seja, muito inteligente, obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus, Saul começou o quê? A cair lá no conceito de Deus. E aí Saul começou a perceber que Deus estava olhando muito para Davi. E o que gerou na vida de Saul? Muita inveja. Saul começou a ter muita inveja de Davi, porque Davi era um exemplo, ele era um homem que seguia todos os preceitos, todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus pedia, tudo que Deus falava para ele, Davi cumpria. E aí, Saul começou o quê? A perseguir Davi. Davi, na época, ele era um soldado do Senhor. Então, ele ia para a guerra, ganhava todas as guerras, porque como ele era um homem muito obediente a Deus, Deus dava muita estratégia para Davi. E Davi ouvia o que Deus falava, corria lá, executava todas as estratégias que Deus colocava para ele, e ele vencia todas as batalhas. E uma vez, o que aconteceu? Saul resolveu perseguir Davi e querer matar Davi. Como Davi tinha muitas pessoas boas ao redor dele, Davi foi avisado. Olha, Davi, você se esconde, porque o rei Saul está querendo vir para te matar. Ele quer te matar, ele acha que você não é um bom soldado, ele acha que você merece morrer. Davi falava, não, deixa ele vir, eu posso conversar com ele. E várias vezes Saul foi para matar Davi. Só que Davi, o que Davi fez? Davi se controlava e fazia de tudo para mudar isso. Davi conversava com o rei Saul. Falava assim, rei, por que você quer me matar? Qual que é o objetivo disso? Então Davi se controlava. Quando ele via Saul chegando perto dele com muita ira, porque Saul estava muito bravo, estava muito grilado, estava muito irado com Davi. Davi se controlava e falava assim, não é assim que a gente resolve as coisas. E aí é que entra o fruto do Espírito. Davi tinha domínio próprio. Ele se controlava. E já pensou se Davi ficasse irado também com o rei Saul? A confusão que isso ia dar, só ia ter tristeza, pessoas iam se machucar e aquilo não ia acabar bem. Então, qual que é o exemplo que Davi nos traz? Que Davi tinha domínio próprio. Mesmo quando ele via Saul falar mal dele, Saul levantar falso testemunho, ou seja, falar coisas que não tinha nada a ver com Davi, Davi ficava na dele, como se diz nos dias de hoje, só esperando Deus falar o que ele deveria fazer. Então, Davi tinha domínio próprio. E hoje é isso que nós precisamos aprender. Você tem domínio próprio? Quando você ouve alguém falar mal de você e sabe que essa pessoa vai vir até você pedir satisfação, gritar, xingar, brigar, você também vai fazer a mesma coisa? Não pode. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter domínio próprio. A gente tem que ficar, não quer dizer que a pessoa tem que fazer de você um bobo. Não é isso. Mas é você falar na hora certa. É você se manifestar na hora certa. E é você não dar o troco do mesmo jeito que a pessoa te tratar, você vai tratar ela? Se a pessoa grita com você, você vai gritar? Se a pessoa xinga você, você vai xingar? Se a pessoa faz coisas erradas, você também vai fazer? O que vai virar isso? Qual o resultado vai ser disso? Muitas pessoas angustiadas e muitas pessoas decepcionadas. Então,
Mas tia Carla, como que eu faço para ter o domínio próprio? Lembra que a palavra de Deus diz que é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito quer dizer que vem do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que pedir todos os dias ao Senhor que nos dê domínio próprio. Muitas vezes a gente sai mal porque a gente fala o que não quer. Fala o que pensa na hora, sai aquilo, aí você pensa, ai, não devia ter falado isso, mas já foi, né? Algumas pessoas falam que as palavras, elas não voltam. As palavras, elas vão com vento. Não tem como você desfalar uma coisa, tem? Tem como você desfalar uma coisa? Não tem. Falou, falou. Aí até que você explica que aquilo não era a intenção, já aconteceu muita coisa decepcionante. Então hoje nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, domínio próprio. Tenha domínio próprio. Tenha cuidado no que você está falando. Você pensa muito bem antes de falar, porque assim você realmente vai viver os frutos do Espírito e vai receber de Deus bênção sem medida. Amém? Agora eu vou mostrar para vocês o versículo da semana que vai nos ensinar sobre o domínio próprio. Eu vou pegar agora o versículo. Traz aqui para mim, meninas, o versículo. E aí vocês vão ver o quanto a palavra de Deus é sábia. Inclusive, esse versículo, ele está lá no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Olha só que interessante. Eu vou querer que a Heloísa e a Sofia segurem aqui para mim. Uma em cada lado, tá? E aí a gente vai ler o versículo. Ó, diz assim. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Tá vendo tanto que a palavra de Deus é sábia? O que é? Fica aqui, meninas. Pode continuar aqui. Chega mais pertinho assim. Isso. Então, olha só. A palavra de Deus diz o quê? O tolo mostra toda a sua raiva, mas o sensato sempre o quê? Se cala e a domina. Então, o que é o tolo? É aquela pessoa que não está atenta às coisas que estão acontecendo. As pessoas que não estão atentas ao quê? As coisas que estão fazendo as pessoas sofrerem. O tolo é aquele que não está nem aí, que não quer saber de paz, só quer saber de confusão. Esse, quando está com raiva, solta a sua raiva com toda a força. Mas o sensato, o que é o sensato? É o obediente, é o inteligente, é o esperto, é o educado e é o que segue os mandamentos do Senhor. Então, o sensato, o que ele fala? Sempre o que ele fala? Se cala e domina a sua raiva. Então, isso é ter domínio próprio. Na hora da confusão, na hora da raiva, respira fundo e pensa. A palavra de Deus diz que eu tenho que ficar quieto. No momento certo, eu domino isso tudo. No momento certo, eu falo, eu converso e resolvo as coisas. Amém? Esse versículo está em Provérbios 29, 11. É isso aí. Então, hoje nós encerramos a série Frutos do Espírito. Vamos recordar? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o que é mais importante, contra esses 8 princípios, contra esses 8 frutos do Espírito, não existe lei contra isso. Isso é algo genuíno, que veio direto do coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vou chamar o tio Márcio para a gente orar, para a gente terminar essa série sobre os frutos do Espírito. E no próximo domingo nós temos novidades. Aguarde, tá bom? Senhor, que nós possamos praticar, ó Pai, os frutos do Espírito todos os dias em nossas vidas. Senhor, venha derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Senhor, venha proteger, ó Pai, e guardar cada vida que está nos ouvindo nessa hora, ó Pai. Nós acreditamos no Senhor e sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças, Pai. Amém. Graça e paz. Tchau.